gente, que bom estar de volta com mais um DR para você. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abertos, gente. Isso existe? Existe, viu? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente está começando o DR de hoje com um assunto, né, muito difícil de falar, porque eu achava que isso não existia, mas infelizmente relacionamento aberto existe sim. Sabe o que é isso, gente? É um relacionamento em que de forma consensual as pessoas escolhem e acordam que podem ter outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, né? E é engraçado que eles estabelecem até regras, eles colocam algumas regras para esse tipo de relacionamento. Ô, gente, e vamos falar bem real aqui, né? Isso é um relacionamento não cristão. É um relacionamento caracterizado pela não monogamia, ou seja, né? Eu não sou só do Eduardo não é só meu, não é um relacionamento monogâmico, mas a gente a gente é casado e é a gente. Nós dois, mas eventualmente nós podemos ter outras relações, a gente pode ter outros relacionamentos não sérios, não oficiais, né? Ou quem sabe até um namoro, alguma coisa assim, mas casado eu sou só com você, tá, Eduardo? Misericórdia, né, gente? Misericórdia, Cuidado que ponto nós chegamos? Cuidado que eles podem pegar o recorte dessa fala e usar contra nós, né? Misericórdia, porque as pessoas são loucas, elas estão achando que elas têm que sustentar vou chamar de insanidade, porque Jesus na Bíblia, o tempo todo, ele veio lutar por um casamento monogâmico e veio trazer a mulher para esse lugar de honra dentro de um casamento. Então, muitas mulheres estão se entregando a esse tipo de conversa fiada, perdendo o valor, o respeito dentro de um casamento. A poligamia foi abolida por Jesus dentro da cultura judaica. Ele não concorda, ele não concordou com isso. Então, ele trouxe o relacionamento dentro do casamento de forma saudável. Então, não adianta a gente ficar tentando lutar contra uma verdade que Jesus estabeleceu. Não existe poligamia no meio do povo de Deus. Não existe. Ele quer que o povo seja fiel, assim como o Cristo vem buscar uma igreja pura, santa e irrepreensível, gente. A gente tem que ter essa noção e trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Mas vamos falar aqui um pouquinho, então, por que é tão desafiador no mundo de hoje, nos dias de hoje, a gente tocar nesse assunto de relacionamentos que são abertos, né? Quando um relacionamento ele é aberto, ele está dizendo assim para o outro, na verdade, é que eu cansei de você, deixa eu dar uma respirada ali, que daqui a pouco eu volto. E aí, amor, eu vou ler aqui para o pessoal saber, né? Às vezes você está em casa e não está sabendo o que a gente está falando e é importante. Por que a gente está falando isso num programa cristão, né? Porque é importante a gente ver os absurdos que a sociedade tem vivido, né? E até para a gente lutar contra alguma coisa, a gente precisa conhecer, né? Então, olha aqui, as características de um relacionamento aberto. Primeiro, ele é não monogâmico, consensual. Então, o casal acorda que não vai ser monogâmico e os dois concordam sobre isso. Ele tem um envolvimento com outras pessoas. Existe liberdade para as relações sexuais ou até mesmo relações românticas. Então, não é só para, eu quero só satisfazer na questão sexual. Não, é questão romântica, é envolvimento romântico, envolvimento amoroso, né? Meu Deus. Eu posso, então, me apaixonar por outras pessoas estando casada com o meu marido, né? Falta de exclusividade, a ideia de um para o outro para sempre é substituída por uma filosofia de amor livre. Olha que absurdo. Ou liberdade de se relacionar com outras pessoas, mantendo um compromisso com um parceiro fixo. Então, eu tenho um parceiro fixo, mas eu posso ter quantos outros eu quiser, né? Para isso, como o Du falou, eles são organizados, existem diálogos e regras para o sucesso do relacionamento, né? E é essencial estabelecer regras claras e manter um diálogo constante sobre desejos, sentimentos e limites. E
confiança e honestidade. Aí a gente tem que voltar aqui até para a nossa própria cultura, né? No Brasil não existe poligamia, não existe casamento com várias pessoas. Aqui no Brasil, não, ainda não. Em nome de Jesus não vai chegar. Você não pode ser casado com duas pessoas. Você não pode ser casado com duas pessoas, mas o que me assusta desse tipo de conversa é que a gente já pegou dentro da igreja casos de pessoas que quiseram fazer experiência com outra pessoa, trazendo outra pessoa para dentro do casamento. E geralmente, vou falar aqui para vocês, tá? A safadeza vem do homem. O homem quer trazer uma terceira pessoa para dentro do relacionamento. E aí, sabe o que aconteceu? Nesse caso específico, o bonitão colocou uma outra mulher envolvida dentro do relacionamento dele, obrigou e motivou, incentivou e iludiu a esposa. E a mulher aceitou. Iludiu a esposa para que ela envolvesse também naquilo. Era uma amiga dela. O que tem? É sua amiga, vamos envolver, vamos envolver. Sabe o que aconteceu? O bonitão ficou sozinho e as duas ficaram juntas como um casamento. Então, elas abandonaram ele e ficaram entre elas, que era muito melhor sem ele. Então, olha só, que loucura. O cara cavou a própria sepultura. Desde o Éden, né, a gente vê a dificuldade do ser humano de viver com limites, né? E a bênção que é o limite para a nossa vida. Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem e a mulher naquele jardim, ele falou assim, ó, vocês podem fazer tudo, só não pode comer do fruto daquela árvore, né? Colocou um limite e a humanidade ultrapassou esse limite. A humanidade ultrapassou. E aí a gente vê realmente que a humanidade tem dificuldade em lidar com os limites. E os limites nos protegem, né? Isso. Os limites nos protegem. Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu limites para nossa proteção e nós queremos o tempo inteiro desafiar esses limites. E é legal você falar de limite porque a aliança, isso que a gente carrega no dedo, ela é um memorial, é uma lembrança para lembrar desse limite. O memorial, ele fala para a gente assim, peraí, você acordou com alguém, você fez com essa pessoa de dentro de você saiu esse acordo, não foi ninguém que colocou. Ninguém te obrigou. Você escolheu fazer isso e aí você firmou com ela o compromisso de amar, honrar, respeitar, ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. E aí você vai cair numa balela de pessoas que não conhecem a Deus, que Deus, quando fez a família, olha o que Deus estabeleceu. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Então, não existe outra oportunidade. Uma só carne, não tem como juntar 4, 5. É dois que se tornam um. Então, não tenta mudar a lógica e o objetivo e o projeto de Deus para a família. De dois saem vários, porque a família é para dois se multiplicarem. Então, isso é lindo da parte de Deus, porque Ele ordenou que a humanidade dominasse sobre todas as coisas, através do governo e da expansão da família. Mas não foi nada a ver com isso. Na verdade, eu acho que a humanidade vai tentando, tanta frustração, tanta dor na alma, tanta carência, tanta falta, que aí as pessoas vão tentando suprir essas coisas, né? Inventando moda e vai perdendo o limite mesmo, né? E a imoralidade sexual, um abismo chama outro abismo, né? É a mesma coisa da droga, do vício. Você começa com uma coisa simples e aí daqui a pouco você está afundado, né? Em coisas que estão te fazendo mal. E muitas vezes começa, sabe aonde? Um casal que senta para assistir imoralidade junto. Pornografia. Porque o casamento esfriou, o relacionamento esfriou, vamos esquentar, apimentar o relacionamento. E aí começa a ver filme imoral junto. E aí sabe o que isso traz para dentro de casa? A presença do Satanás, do diabo. O diabo entra onde existe a perversão, a imoralidade. Então, meu irmão, minha irmã, se existe algum sinal disso dentro do seu casamento, tá? Se existe alguma coisa disso, pode saber que uma das partes está envolvida com a pornografia e com a imoralidade. E é muito sério a gente falar sobre isso e até falar também às vezes você está nos assistindo, está tudo bem nessa casa, vocês são um casal de princípios, de valores, né? Vive uma vida santa diante de Deus, mas cuidado com o que seus filhos têm pensado, porque as ideologias, elas vão tomando conta aos pouquinhos e sem perceber pensamentos como esse, o que tem?
se eles acordarem, tá tudo bem. Não né? vai achando que seus filhos na escola não são Não incentivados. estão ouvindo sobre isso. E não estão incentivados a dar beijos triplos, beijos quádruplos, sei lá, que esse povo inventa hoje. Então, não, vigia. E até viver assim, de uma forma sem compromisso. Eu gosto de um, gosto do outro, eu né? quero experimentar tudo. E aí, gente, isso é importante ser falado nas famílias, porque a gente precisa inculcar, a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra. Quando? Andando pelo caminho, deitando, sentado na mesa e tal. Então, no cotidiano, no dia a dia, as coisas estão acontecendo. Se você está por fora dessas notícias, né, você não sabe falar, não sabe argumentar, não protege sua casa. Então, seu filho ouve falar disso na escola, mas dentro de casa você nem toca no assunto sobre isso, né? E a gente está falando isso aqui para você, sabe por quê? Porque a gente é pastor. E a gente recebe cada coisa dentro do gabinete pastoral que vocês não têm noção. Então, a gente quer proteger a sua casa. Então, a gente tem que falar sobre isso. Sabe para quê? Para que você sente com seus filhos na mesa e conte o que é o valor de uma família. Né? Fala o que é o valor de uma família, o que é o papel de um homem, o papel de uma mulher, para que eles tenham isso inculcado no coração deles. Que não é, né? Que não é algo sem aliança, sem compromisso, que pode estar com um ou com outro. Né? Não, fala, inculca os princípios da palavra de Deus. Eu vou falar um princípio, principalmente aqui para vocês que estão ouvindo, eu quero que você guarde no seu coração isso. O nosso corpo, ele não pertence mais a gente. Se você entregou sua vida para Cristo, você não é mais de si mesmo, foi comprado por um alto preço. Então, meu irmão, glorifica a Deus, você é templo, habitação do Altíssimo. Então, não trata seu corpo como qualquer coisa. Você não é uma mercadoria, não é objeto de troca, você é templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito séria, a gente tem que tratar isso com todo respeito, porque o sexo dentro do casamento também, ele não é para ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente tem que honrar o nosso corpo como algo que Deus nos deu. Isso é um presente que Deus te deu para você glorificar Ele com a sua vida. Sim, sim. É importante, gente, a gente trazer esses assuntos à mesa da nossa casa para que a gente possa realmente mostrar para os nossos filhos que a gente está ciente disso e mostrar o que a palavra de Deus fala sobre o assunto, né? Para aí sim a gente conseguir ter um diálogo na família e inculcar os princípios, as bases, os valores, sem parecer um alienado da vida. Mas papai e mamãe, vocês têm que estar sarados nessa área. Sim. Então, o desafio de vocês é de procurarem ajuda também, caso exista alguma possibilidade, um vislumbre de um tipo de conversa dessa dentro da casa de vocês. Eu quero dizer para vocês, já vou adiantando aqui, né, sendo um instrumento de Deus na sua vida, repreende em nome de Jesus. Né? Não existe isso na vida do cristão, não existe relacionamento aberto na vida de um cristão. Relacionamento os dois se tornam uma só carne, ponto. Não inventa moda, não. Não São tenta trazer para dentro da sua morte, né? E não tenta trazer para dentro da sua casa maldição e destruição. Em nome de Jesus, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui com esse recado, né? Então, que realmente, se você não sabia que esse tipo de relacionamento existe, ele existe. Mas a Bíblia não aprova, Deus não aprova, nós não aprovamos. E eu tenho certeza que a sua casa não vai viver isso, assim como a nossa também. Amém. Não vai E viver fala isso, assim com a em gente nome aqui, de Jesus. Olha para mim aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o objetivo da nossa família, amar a Deus, glorificar Ele sobre todas as coisas. É isso mesmo, gente. Beijo para você. Até Tchau, semana tchau. que vem, se Deus quiser. Tchau. Amém. Acabou-se.